boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao 22º Seminário Internacional de Leite e Queijos, que tem como tema neste ano queijos artesanais versus queijos industriais, o que une e o que separa. O seminário é uma promoção da AGL, Associação Gaúcha de Laticínios e Laticínios, com apoio da cooperativa Santa Clara e patrocinado por Tetra Pak, Maxane, Saco do Brasil e Globo Inox. Para darmos início ao evento, gostaria de convidar o presidente da AGL, senhor Amado Mendes, para nos dar as boas-vindas. Amado, está no mudo. Sempre cometemos a mesma gafe. Uma boa tarde para todos. Isso aqui demonstra que a gente, de fato, está online, né? Então, é um privilégio estar novamente junto com toda essa gente do setor de laticínios. Voltamos a manifestar que estamos com mais de 1.100 inscritos das mais diversas partes de todo o Brasil, incluindo alguns países como Uruguai, Argentina, Equador e a França. Nós temos que agradecer rapidamente, conforme foi dito antes, os nossos apoiadores, Cooperativa Santa Clara, por intermédio da TI, que nos ajudou muito na implantação de todo o sistema e que a gente, por ser queijeiro, não temos todo esse lastro de conhecimento dentro da área, né? Inclusive, mandar os 1.000 e-mails também foi um parto terrível. Mas conseguimos superar as nossas dificuldades, como a gente vai superar todas as dificuldades que esse Brasil está enfrentando ultimamente. Nossos patrocinadores são Tetra Pak, Maxane, Saco do Brasil e Globo Inox. Temos que agradecer porque a AGL é uma entidade sem fundos, tá? Sem lucros, então nós apoiamos principalmente em pessoas e empresas que financiam todo esse nosso amor pelo leite e pelo queijo. Eu agradeço, então, a todos e a todas que estão reunidos novamente. Quero dar a bem-vinda ao Fábio Scarcelli, nosso presidente da Associação Brasileira de Indústria de Queijo, que é uma pessoa extremamente bem informada do mercado, do que está acontecendo e do que poderá vir a acontecer. Então, continuamos nossa sequência, teremos mais 3 apresentações já agendadas, como todo mundo já deve ser conhecedor, e muito obrigado novamente à participação de todos. A palavra passa para ti, Fábio, para a tua apresentação. Fábio, antes de passar a palavra para ti, eu gostaria de dar alguns recados. A palestra terá duração de 40 minutos e após serão selecionadas algumas perguntas para que o palestrante responda durante um tempo de 20 minutos. O palestrante disponibilizará o seu contato para aqueles que não tiverem as suas perguntas respondidas. E, da mesma maneira, a compilação das perguntas e com as respectivas respostas serão disponibilizadas no Facebook da AGL. A palestra também será disponibilizada no canal da AGL no YouTube. E os certificados serão enviados por e-mail. Então, Fábio, passo a palavra agora para ti. Obrigada. Está no mudo, Fábio. Estão me ouvindo? Perfeito. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. É um enorme prazer representar a Associação Brasileira das Indústrias de Queijo, a nossa ABIQ, atendendo ao convite muito simpático do meu amado Mendes, presidente da AGL, para participar deste 22º seminário.
Agradeço muito à professora Neila Richards, a Bruna e a Amanda pelo apoio para que conseguíssemos exibir a palestra. Nós que não temos muita habilidade com a parte de informática, apanhamos um pouquinho. Mas, Amado, eu não abro mão de, na próxima, estarmos juntos aí em Carlos Barbosa, porque, apesar da facilidade que os jovens, principalmente, apregoam sobre esse sistema de apresentação, nada supera, em hipótese alguma, a possibilidade de estarmos juntos aí, comer um bom queijo, tomar um bom vinho, aproveitar o clima maravilhoso da Serra Gaúcha. Então, fica meu protesto e de toda forma, vamos fazendo o que é possível no meio dessa pandemia aí, né? Eu não poderia deixar também um grande abraço ao meu amigo Ernesto Krug, que sempre me apoiou muito nos eventos anteriores, e deixar também o registro da saudade do nosso querido José Ipar, que sempre esteve muito junto comigo e, com certeza, lá do céu está rindo de tudo isso que nós estamos passando aqui embaixo. Deixo um abraço a todos aí. Dando início ao nosso bate-papo, eu sempre gosto de dar uma contextualizada um pouquinho da posição do Brasil dentro do mundo, né? Não estou conseguindo mudar esse slide aqui, deixa eu ver onde é que eu brequei errado. Agora foi. O Brasil está junto com a Itália aí em quarto lugar, nesse slide aparece em quinto, na verdade nós estamos junto com a Itália na produção de queijo. Esses dados levantados pela World Blazer nem ao menos tinham posto o Brasil, para você ver como eu acho que eles não incluíram porque nós não somos ainda um grande player internacional, tanto na parte de exportação como importação de queijos. Nós estamos começando, muitas empresas estão lutando para conseguir fazer esse trabalho, mas ainda nós não temos o número que faça nos considerar como um grande exportador ou importador de queijos. Vocês vejam aí a Itália com uma área 26, 27 vezes menor que a nossa, uma população de 60 milhões, e consegue uma produção com 28 vezes o território inferior, uma produção igual à nossa. A França, com um pouco maior, nós somos aí 16 vezes maior que a França, e produz quase 2 milhões de toneladas. Isso para nós é um grande desafio e uma coisa muito interessante. Mostra que nós temos muito espaço para percorrer ainda. Isso não é para desanimar, ao contrário, é até para animar. Eu acho que isso faz com que todas as indústrias que aqui estão vejam que nós temos ainda um grande caminho a percorrer. Eu vejo isso como muito positivo e não como negativo, tá? Falando um pouquinho, antes de falar do queijo propriamente dito, nós temos que falar da nossa principal matéria-prima, o leite. Se vocês olharem nesse gráfico singelo aí, nós voltamos, lamentavelmente, a 2015. A nossa produção, que caiu em 2016, deu um soluço em 2017, caiu de novo em 2018, e realmente retrocedemos aí praticamente 5 anos. Se crescêssemos como estávamos crescendo anteriormente, nós poderíamos já estar perto de 40 bilhões de litros ano, somando formal e informal. A boa notícia é que a parte informal vem diminuindo significativamente, mas ainda, lamentavelmente, nós perdemos espaço. Nós não crescemos, se olharmos 2015, nós estamos com a mesma produção de 2019, lamentavelmente. Não sabemos o que vai ocorrer em 2020. 2020, na verdade, é uma grande incógnita para todos nós. Mas não deixa de ser aí, nós estamos entre os 5 maiores produtores de leite do mundo, quarto, quiçá. Então, sempre tem nas pesquisas mundiais essas variações, mas não deixa de ser um número muito expressivo. Outra dificuldade que nós temos ainda aqui, o nosso preço de leite, ele ainda é muito instável, né? Nós dependemos muito, não só de clima, mas das variações de economia, dos tropeços que sempre acontecem, principalmente quando começa a estabilizar, sempre alguma coisa acontece que acaba refletindo também na formação de preço de leite, né? Se nós olharmos um pouquinho aí, a greve dos caminhoneiros deu um soluço grande, agora a pandemia aí, o coronavírus, eu vou falar um pouquinho mais à frente disso também, deu uma desequilibrada grande, mas pode ver que tanto pela curva de 2018 como 2019, 2020,
a gente é uma montanha-russa, né? Se fosse pelo menos um serrote mais ou menos equilibrado, sobe e desce, é que sobe determinados períodos, desce outro. Então, essa instabilidade no preço do leite realmente contribui muito também para a dificuldade no crescimento constante e linear da produção. Aí vem a disponibilidade interna aparente que nós temos, né, da disponibilidade de litros de leite por habitante ano. Em 2013, 2014, nós chegamos muito próximo de chegar àquilo que é preconizado pela OMS ou outros órgãos que cuidam da parte de alimentação humana, tudo isso, dos 180 litros por habitante ano. Nós chegamos em 2013, 2014, muito próximo disso. Mas aí, com o tempo, foi caindo, hoje nós estamos aí com 64, devemos fechar talvez 2020 muito próximo desse número também, o que dificulta muito uma regularidade tanto da compra pela indústria como de produção no campo. O mercado fica muito instável com essa pouca disponibilidade e que força também, dificulta ainda mais a possibilidade de nos tornarmos um exportador constante. Porque, como todos sabem, o mercado internacional, você não pode ficar entrando e saindo dizendo, olha, esse mês eu vou exportar porque o preço está bom, mês que vem não vou exportar. O mercado internacional não funciona dessa forma. E essa variação de disponibilidade de leite também causa muito isso. Toda a produção de leite brasileira, ela está acomodada dentro do consumo nacional. Não temos excedentes exportáveis. Aquilo que nós exportamos, na verdade, é vamos dizer, um desafio muito grande de alguns empresários que estão garimpando o mercado aí fora. Mas esse é o entrave que nós temos, o problema de não termos assim, uma perenidade de disponibilidade de leite durante longos períodos. Falando um pouquinho mais dentro, já entrando no nosso mercado, falando de queijo basicamente, a produção, tanto a produção como o crescimento do mercado, ele tem evoluído muito lentamente. Essas curvas aí de produção e mercado, puxada de 2015 para cá, mostra aí um crescimento do ano passado para cá de 2,4 no mercado e 2,5 na produção. O que, se levarmos em conta tudo que vem acontecendo na economia, é até para comemorar. Claro que esse ano aqui não fazemos nem ideia, não temos ideia do que poderá acontecer, mas mesmo que lentamente estamos crescendo, estamos evoluindo. Mas ainda, como eu disse anteriormente, nós não temos dentro desses números uma consideração que nós possamos dizer que vamos nos tornar no curtíssimo prazo um grande exportador de queijos. Outra coisa que acontece muito aqui nós temos uma constância muito grande no tipo de queijo consumido. Está muito difícil mudar o perfil do consumidor brasileiro. A gente fica muito focado nas grandes commodities, que é mussarela, requeijão, queijo prato. Os intermediários caíram até um pouquinho, as commodities intermediárias, né, que seriam os queijos frescos, fundidos, os cremosos. E os especiais caíram um pouquinho, eles estão muito ligados também, se comparado o disco de 2019 e 2018, perdemos aí 1% de share de mercado dos queijos especiais. Isso está muito ligado, claro, ao fator renda, né? Continua sendo, entre aspas, um privilégio das classes mais favorecidas, privilegiadas, o consumo desses queijos. Logicamente que também concorremos aí com proteínas bem mais baratas, como é o caso da carne e tudo, mas é uma visão que não muda, difícil mudar, trabalha-se muito, muitas empresas estão fazendo um trabalho muito aguerrido, muita propaganda, muito incentivo de consumo de outros tipos de queijo, fazendo degustação nos pontos de venda, mas ainda a gente percebe que esse movimento está andando de lado. Se a gente pegar aí 26 para 25, 7 para 6, isso na verdade está dentro da margem de erro, né? Se fosse uma eleição, nós estaríamos num empate técnico de qualquer forma. E voltando um pouquinho a falar exportação e importação, como eu disse já um pouquinho atrás, reforça que nós não somos, lamentavelmente, ainda um player internacional. Nós, na área de queijos, praticamente exportamos
0,3% da nossa produção, 3% na importação, na exportação, varia muito de um ano para outro, mas os números são muito tímidos. E o que deixa um pouco mais preocupado é que esse número, em relação a 2018, 2019 e com certeza 2020, os números tanto de exportação como importação estarão em queda, como estavam em 2018 e 2019. Então, se nós importamos 3% e exportamos só 0,3% da produção, nós não podemos nos considerar ainda, eu gosto sempre de frisar isso ainda, muitas vezes eu não me conformo, nós somos praticamente o número 1 em carne, em exportação de carne, e patinamos tanto na produção de leite e na exportação de leite e derivados, né? Talvez, se nós pudéssemos copiar o modelo ou o grande salto que deu a carne nos últimos 10 anos, né? Enquanto nos últimos 10 anos, na área de leite, nós ficamos patinando, lamentavelmente. Bom, eu vou falar um pouquinho das perspectivas, né, do que está acontecendo, dando mais ou menos um fecha só nessa primeira parte. Em termos de campo, continua baixa a disponibilidade interna de leite, o que é um desafio para a melhoria de qualidade. Nós esbarramos ainda esse é um entrave tanto para as IN 67, 76, 77, todas as INs que visam melhoria de qualidade de leite, esbarra num problema muito sério, que toda a produção nacional, com exceção de pequena sazonalidade num mês ou outro, ela está 100% colocada na indústria. Ou seja, ainda acontece que quando nós, indústria, apertamos um pouco, entre aspas, um produtor para melhoria de qualidade, ele se vê assediado por outras empresas que às vezes ainda não estão tão afeitas ainda à necessidade de qualidade da matéria-prima, que está muito ligado a ganho, a rendimento, e isso ele acaba vendendo seu leite para outra indústria e continua não melhorando a qualidade. Com as duas novas INs, isso realmente começou a dar uma série, um bom impulso para que isso acabe. Elas são instruções que, num primeiro momento, nos assustou muito, nos preocupou muito. Nós trabalhamos, as entidades todas, sindicatos, trabalhamos junto muito com o Ministério da Agricultura, que ouviu as nossas demandas, flexibilizou onde foi possível, endureceu onde necessário, de forma que, com certeza, nas últimas análises que estamos recebendo do leite recebido pelas indústrias, houve uma evolução, sim. Não tudo que precisamos, mas a qualidade do leite em 2019, 2020, é superior à que era 18 ou 17, isso eu não tenho dúvida. O início de práticas mais profissionalizadas para a produção de leite, né? Melhoria de genética, nutrição e manejo, a forma de produção de leite no campo, veja aí vocês mesmo do Sul, pode reparar muito bem, quando as propriedades são geridas pelas mulheres, principalmente, isso tem melhorado muito, né? As mulheres são mais cuidadosas na produção do leite, isso na pequena propriedade e nas grandes propriedades, com as ordenhas mecânicas, os carrosséis que têm sido implantados aí, tem trazido realmente uma melhoria de produção no campo, que eu espero que aumente e perdure muito. Já do lado da indústria, nós temos que muita coisa a avançar ainda. Gestão, profissionalização, ganhos de rendimento. Não muito distante, nós, industriais de queijo, não dávamos a verdadeira atenção ao soro do leite, por exemplo. Hoje, sem dúvida alguma, a lucratividade de uma indústria está no que ela faz no segundo passo com o seu soro. O soro, ele é fundamental para o desempenho, para o ganho e para a lucratividade da fábrica. Eu lembro que no início da BIC, eu já contei essa história uma vez, ou várias vezes, nós recebemos na BIC um americano. Ele veio visitar, conhecer um pouco o mercado brasileiro, e contando que ele tinha uma fábrica de 2 milhões por litro de queijo cheddar, e que a grande preocupação dele não era tanto com o cheddar, ele vendia o cheddar pelo preço de custo, estava feliz, ele queria o soro, que com o soro ele fazia uma série de concentrados proteicos e tal, e a grande preocupação dele é o soro. Logicamente, quando ele saiu da sala, todos nós olhamos um para o outro e dissemos, pô, o cara é mentiroso, né? Ele vem aqui dos Estados Unidos para dizer que vende o queijo com prejuízo para ficar com o soro. Não vamos chegar nesse extremo, mas realmente o soro é fundamental hoje no lucro, no ganho da empresa, na lucratividade da empresa.
E temos ainda muito espaço para controles e ganhos internos. Então, todos nós, tanto no campo como na área da indústria, nós temos muito a trabalhar e a evoluir ainda. Agora, o cenário concorrencial, isso é muito interessante, porque pode ver nesse slide que as empresas de fora estão vindo aqui para o Brasil. Isso é muito animador. Uma vez um colega perguntou, poxa, essas empresas estão vindo para cá, o que vai acabar com a nossa empresa? Será que eles vão comprar todas elas? Eu disse, olha, muito pelo contrário, eles vão trazer mais tecnologia, vão fazer com que o produtor melhore no campo, vão trazer muita coisa interessante para que nós aprendamos com eles, sabe? Se você vê bem, como é que uma empresa como uma Lactalis, por exemplo, vai fazer o francês comer mais que 29 quilos de queijo por ano? Ou seja, o mercado é aqui, onde nós estamos patinando em 5,8, 6 quilos aí do queijo formal, vamos dizer assim, e aqui dá para crescer muito, é muito animador que essas empresas estejam vindo para cá. Temos empresas que estão aqui há mais de 30 anos, como uma Poleng, por exemplo, que está aqui conosco, as mais recentes agora, um grupo como a Aqua Capital, que comprou a Laquilelo, a Cruzilha, uma empresa como a Iema, que os italianos para cá vieram, né? A Piquenique, comprada pela Leprino, o maior fabricante de mussarela do mundo, a Mexicana Lala com a Vigor, a Schreiber, que já está por aqui. Então, se eles não vissem qualquer possibilidade de melhora de mercado ou de crescimento aqui, eles não estariam vindo para cá. E estão vindo em massa e mais empresas estão vindo para cá. Recentemente veio a AM para cá também, comprou a Porto Alegre, a Suíça, né? Tá? Então, tudo isso aí, nós temos que trabalhar para avançar no consumo per capita, principalmente pelas variedades. Veja a Vigor, como está investindo muito nisso, divulgando mais as marcas no ponto de venda, sem citar todas as outras, como o Boleng, todas que eu acabei de citar, tá? Então, aumentando a percepção dos benefícios nutricionais do queijo, competir com esse pessoal agora, né, formar muito, aprendi mais uma nova, nós temos veganos, vegetarianos e flexitarianos agora, quer dizer, nós temos o consumidor como um carro flex, ele às vezes come carne, às vezes não come, essa coisa é muito engraçada, né? E atualizar também com a nova pirâmide demográfica, jovem que não comem lácteos, os veganos principalmente, né? Nós recebemos uma consulta até engraçada de um pai aflito com a filha, queria saber quais queijos eram fabricados com coalho não de origem animal, porque ele faz questão que a filha dele consuma lácteos e ela, como vegana, não pode saber que foi feito do quarto estômago do boi, qualquer coisa assim, mas aí estamos orientando que existe queijo já feito que não de coalho de origem animal, né? Então, tudo isso faz com que nossas equipes de marketing, o pessoal que trabalha em marketing, tenha que trabalhar muito nisso. E nós temos que sair um pouco da zona de conforto, que nós, industriais, gostamos muito de fazer peças grandes, né? Vamos fazer sempre queijo de 4 quilos, 5 quilos, balde de requeijão de 20 quilos. E, na verdade, nós temos que desenvolver também a pequena porção. Quando você vai para fora, é muito fácil encontrar no mercado queijo porcionado. Hoje está começando aqui no Brasil. Mas nós temos que fazer porções que a mãe possa pôr dentro da mala, da lancheira do filho, mandar para a escola um pedaço de queijo semiduro que ele possa consumir na hora do lanche. Mas isso tem que ser, ele não vai poder levar 1 quilo de queijo dentro da mochila, né? Não tem como fazer isso aí. Agora tem uma parte aí que temos que falar um pouquinho, se eu não comentar vai passar como esquecido, e não é verdade, é um momento que nós estamos vivendo, um momento muito especial. Falar um pouquinho do que está acontecendo na nossa área de queijo, que eu tenho acompanhado sobre os reflexos da Covid. Nós tivemos um primeiro impacto muito complicado, eu lembro bem, março, final de março, começo de abril, quando houve o fechamento de todo o comércio do food service em geral, a paralisação das compras pelas redes, a rápida formação de estoques por nós, indústria, a pressão para redução na produção do campo, aquela cena dos Estados Unidos jogando leite fora no campo, dizendo para passar de 3 ordenhas para 2 ordenhas, pegar toda a vaca que está com pouca produtividade e mandar para o açougue. Isso foi, olha, realmente uma forte queda dos preços em toda a cadeia. Esse primeiro impacto, olha, eu fiquei extremamente preocupado, mas como o brasileiro é profissão em esperança, continuamos acompanhando e ver essa transição aí, abril, maio. A redução de oferta no campo, de alguma forma, o produtor
ou pela estiagem, ou pelo custo, ou pelo medo, realmente a produção caiu. Isso não tenha dúvida, tá? Veio o auxílio emergencial para tentar acelerar o consumo e funcionou. Começou a retomada das vendas no varejo, a retomada parcial no food service. Nós nunca vimos tanto motoboy andando na rua distribuindo comida. Os restaurantes tiveram que se reinventar. Se tem uma categoria que tem que dar os parabéns, realmente foi o pessoal do food service de restaurantes. Esse pessoal passou de um faturamento de 100 para 10, assim, da noite para o dia, sem saber qual a perspectiva que voltar. Então, esse modelo que foi desenvolvido de cercar a porta do restaurante, pôr o motoqueiro para entregar, eles merecem, sem dúvida, o nosso aplauso como ideia de profissional e empresa que se reinventa, tá? Aí voltou a retomada parcial, o redirecionamento dos excedentes de lácteos para outros segmentos. Isso foi para a área do queijo, principalmente, foi uma salvação. O envio dos excedentes de leite para a produção de leite, o HT, que não sentiu tanto o primeiro momento, que com a abertura, como os supermercados não fecharam e o leite de primeiríssima necessidade, deu para desenvolver, encaminhar os excedentes de leite para esse canal e para o leite em pó também. Porque para o pó foi muito beneficiado? A ausência dos importados do Mercosul. A Argentina e o Uruguai sem disponibilidade de mandar leite em pó para cá. Todos sabem, são 25 mil toneladas de leite em pó que não entrou no primeiro semestre aqui no Brasil. Isso é muito significativo. E houve espaço para que a indústria de leite em pó ficasse com esse leite e repusesse esse mercado. E agora entramos na acomodação maio, junho, que estamos aqui agora, né? A forte aceleração dos preços no campo e no spot, a elevação dos preços em todos os lácteos em geral, e o baixo estoque disponível em toda a cadeia, com toda a venda alocada nos diversos canais de venda. Gente, se vocês derem lembrar, vamos pegar dia 18 de abril, todo mundo extremamente estocado. Vou falar da mussarela, que é o principal commodity, de 11 a 13 reais o quilo, o HT de 2 a 2,30 e o leite spot a 1,20. Nas diversas reuniões que nós fazemos, a gente brinca aí, se alguém tivesse dormido lá e acordado hoje, com certeza tivesse ficado em quarentena de 60 dias, pegando a fotografia agora do dia 18 de junho, com estoque zero de todos os derivados, não só de mussarela, ninguém tem estoque de derivado lácteo nenhum, preço de mussarela de 12 para 22,23, o HT de 2,20 para 3,20 e o leite spot 2,20, 2,30, 2,40. Ou seja, esse ajuste todo que nós passamos de produção, de captação no campo, de venda, houve um aumento nas vendas de supermercado dos lácteos em torno de 15%. Isso é muito significativo também. Então, tudo isso formou esse novo, vamos chamar esse novo modelo, que nós estamos administrando e torcendo para que passe logo. O que fica agora como perspectiva aí no curto prazo, que difícil de ver, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, poxa, qual o planejamento para o próximo mês? Qual o planejamento para 60 dias? O nosso setor, mesmo em condições normais de temperatura e pressão, fazer prognóstico de mais de um mês já é muito difícil. Eu vejo os executivos de empresas multinacionais que estão chegando aqui, a maior dificuldade, o maior tempo que eles passam é tentando justificar para a matriz a variação inexplicável, né, de que acontece, tanto no campo como na outra ponta na venda. Os planejamentos que muitas empresas falam de 4, 5 anos, 4, 5 meses seria o nosso limite, para ser com certeza daqui a um mês refeito novamente, porque estará toda a perspectiva furada, não vai ser aquilo que está planejado, com certeza. Mas aí tem alguns prós de bom que pode acontecer se realmente se realizar. A manutenção do auxílio emergencial. Gente, pode ser o que for, esse auxílio emergencial do governo Bolsonaro injetou aí 3 vezes mais do que é injetado no Bolsa Família num período de 2 meses, 1 mês e meio. Esse volume de dinheiro, grande parte dele, sem dúvida, foi para alimento.
Por isso que os supermercados vão apresentar um crescimento de venda, sim, a despeito de tudo que aconteceu com os demais segmentos de comércio, mas a área de supermercado teve crescimento e esse dinheiro, eu não tenho a menor dúvida, que foi importantíssimo. A momentânea baixa disponibilidade de produtos no Mercosul, quando começamos com a elevação de preços aí, se tivéssemos em condições normais de compra na Argentina e no Uruguai, com certeza teria entrado, mas eles também estão com uma dificuldade tão grande quanto a nossa. Um pouco do clima, né? A entre-safra centro-oeste e sudeste, que agora estão começando, ou no meio dela já, né? Os estoques muito baixos, a somatória de todas essas premissas deve manter o atual cenário de alta de leite e vendas aquecidas. Eu não acredito que até o final de julho, como disse anteriormente, né, me corrigindo, é muito difícil prever, mas vamos tentar, 45 dias não é tanto tempo, eu acho que esse será o cenário, tá? Depois de julho, aí, desculpa, acho que só sentando de novo e vendo o que está acontecendo. Os contras que podem acelerar um pouquinho essa mudança de cenário. A elevação na produção do Sul, apesar de que atrasou muito, mas ela sempre ocorre, com a chegada agora do inverno sempre sobe um pouco, a despeito de todo o desestímulo que houve no primeiro momento, mas acabará vindo. A queda acentuada do dólar, saindo de 6 para 5, não sabemos se esse modelo vai continuar, coincidindo também com o aumento um pouco, como no Sul, na produção no Uruguai e na Argentina, com a possível importação de leite de pó e queijos. Isso sim poderá trazer uma mudança de cenário a partir de agosto e setembro. Tudo isso, gente, vai ter que ser acompanhado com muito cuidado, semana a semana, não tem como jurar de pé junto que esse cenário se manterá. Eu acredito, não estou jurando, acredito que deva se manter, até porque por tudo que está em torno, que está acontecendo aí. Como eu estava falando, para dar um fecha aí, né, potencialmente diminuímos muito o ritmo. Esse gráfico nós fizemos em 2400, a Silmar e eu sentamos, pensamos muito e refizemos em 2019, a dificuldade de se planejar a longo prazo, né? Em 2014, nós imaginávamos que em 2020 atingiríamos os 7,5 quilos por habitante ano, e, na verdade, no gráfico ao lado a gente vê que não ocorreu, e devemos chegar aí aos 5,8 quilos por habitante ano, em torno de 1.200.000, 250.000 toneladas no máximo, agora para 2020. E 2030 estimávamos aí já atingir 9,6 quilos, quase 10 quilos por habitante ano, um pouquinho menos do que a nossa vizinha Argentina consome, né, de queijo. Mas vimos que não vai acontecer e vamos comemorar muito se em 2030 chegarmos aos 7,5 kg. Ou seja, com tudo que aconteceu, lamentavelmente, nós perdemos 10 anos. Os 7,5 kg estimado para 2020, tivemos que reprogramar para 2030. Quer dizer, são 10 anos aí que se perdeu por motivos todos já ditos anteriormente aí, que nós acompanhamos, mas, de qualquer forma, continua subindo. E espero que em 2021, 2022, quando refizermos esse balanço novamente, estejamos enganados e que esse número já esteja bastante mais alto do que estão apresentado nesse gráfico. Assim como um resumão geral, eu queria até deixar um espaço aí, eu economizei 5 minutos aí, mas novamente agradecer e espero que os dados apresentados tenha somado um pouco, ajudado um pouco, e fico à disposição de todos. Está aí na tela o nosso contato, o e-mail é fabio@bic.com.br ou diretamente no site da BIC, deixar as eventuais dúvidas e questões para que eu, com o maior prazer, possa responder a todos. Pessoal, muito obrigado e obrigado pela paciência. Obrigada, Fábio, pela tua excelente palestra. E eu gostaria de passar, então, a palavra para a Prof. Neila, que é diretora da GL, professora da UFSM, para que ela faça, então, a mediação das perguntas. Boa tarde a todos. Fábio, como sempre, você conseguiu captar tudo que está no mercado e trazer para nós. Muito obrigado pela palestra. Foi assim, ó, excelente. Eu acho que a nossa visão, sempre com a sua palestra, muda um pouco. A gente começa a ter outras percepções.
Recebemos algumas questões, Fábio, e vou começar logo, né, com a primeira pergunta. Mas antes, quero, assim, falar que muitos dos nossos amigos, Fábio, queridos, né, queridos amigos, estão assistindo. A Nancy, da Fermentec, o Márcio, da Prozin, o Roland, da Carbion, tem bastante gente assistindo esse webinar, né? Isso aí é você, né, Fábio? É você sabe, né? Você é suspeita, né? Não, Fábio, mas recebemos uma pergunta, vou fazer para você. Na sua opinião, qual é a saída para esta crise? De que forma seria possível reorganizar os elos da cadeia do leite para a retomada da economia e do setor com sequelas menores? Neila, eu queria até agradecer essa pergunta pelo seguinte, me lembrou aqui, me ocorreu uma coisa muito recente que aconteceu. Não terá como sair dessa sem que todos estejam realmente trabalhando junto. Quando eu digo trabalhando junto, é campo, indústria e até uma parte do varejo que nos compra. Aconteceu um fato que nós, indústrias, lamentamos muito. Infelizmente, a liderança de produtores, o mês passado, soltou uma nota, dizendo que nós, indústria, não estávamos cumprindo com o combinado com os conselheiros. Olha, aquilo para nós caiu de uma forma muito chata, fora de contexto, até porque, se você pegar o conselheiro dos 4, 5 principais estados produtores, a indústria sempre pagou acima do que preconiza o conselheiro. Quando surgiu essa nota, tentando alertar o produtor que o preço do leite iria despencar sem ter acontecido, uma coisa assim, sabe, criar um tumulto no campo, jogar nosso parceiro produtor contra a indústria, é fundamental. Esse casamento indústria-produtor não tem como ser diferente. Nós estamos juntos, não existe fábrica de queijo sem produtor de leite e vice-versa. Nós estamos, o fabricante de queijo sempre foi o bandeirante. Nós sempre fomos os desbravadores de novas áreas para prospecção de leite, sempre fomos à frente, com a pequena indústria indo, desbravando. Aí chega uma nota dessa de uma coisa que não ocorreu, dizendo que a indústria está querendo, não cumpre acordo. Primeiro que não é um acordo. O Conselheite é um índice para acompanhar o que está acontecendo na venda, na compra, e num único mês que poderia o preço ser menor e que não ocorreu, o melhor foi isso, não o pior, o melhor. Todos diziam que iam pagar menos Conselheite, ninguém pagou menos que Conselheite. Aquilo causou um mal-estar, nós ficamos muito chateados, porque nós, como indústria, não podemos ter uma colocação dessa. É muito difícil para nós, naquele momento, que estávamos com a Câmara abarrotada de queijo. Nós chegamos numa reunião até, junto com parceiros de outras associações, preocupadíssimos de como conseguir financiamento para manter esse estoque. Nós chegamos ao cúmulo até de pensar, falar, olha, gente, nós vamos ter que comprar leite do produtor e falar muito às claras para ele, olha, produtor, nós vamos comprar seu leite, vamos industrializar, vamos estocar, só que juntos nós vamos ter que ver quando vamos conseguir pagar. Felizmente, isso não aconteceu. O mercado virou, nós conseguimos vender, comprar toda a produção, não se jogou fora um único litro de leite nesse país. Tá? Aquelas cenas horríveis que nós vimos nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, jogando leite, caminhões de leite na vala. Então, é fundamental que todas as lideranças, tanto de produtores como de indústria, estejam junto nessa batalha que é passageira. Se um mês ou outro for um pouco mais difícil, é normal. Mas estamos aí, olha, começou a abertura do comércio, a gente torce para que tudo corra bem. Mas, Neila, eu não sei se eu fugi muito da tua pergunta, mas não tem como estarmos juntos, indústria e produtor. Sem estarmos juntos, ninguém vai sair dessa. Uhum. Eu acho que o caminho é esse mesmo, né, Fábio? Não tem outro. Chegou uma outra questão aqui do Wesley,
Ele fala que concorda com você, que temos um potencial para nos tornarmos um dos principais players no mercado internacional de queijos. Qual seria o principal país ou região para exportação? Eu não me animo muito, assim, o pessoal olha muito a China, né? Mas a China é um grande consumidor de leite em pó. E o Brasil não é tradicionalmente um grande produtor de leite em pó, nós normalmente importamos leite em pó. Eu acho que nós temos que focar um pouco, temos países aqui como nós tivemos a semana passada uma videoconferência com o embaixador do Brasil no Peru. Até eu, desculpe a ignorância, não sabia, a nossa alíquota para exportação para o Peru é 0. Nós podemos exportar. Claro que o Peru tem uma tradição de consumir, assim, muito queijos frescos. E a entrada para o Peru é pelo Acre mesmo. Nós pensávamos que tinha que ser via mar, via porto, né? Diz que não, que tem estradas, passa pelos Andes tranquilamente e chega até a costa do Pacífico. Então, temos o Peru aqui na América do Sul, pensando assim, e temos empresas que já estão exportando bem para a Rússia. Nós, a convite da Viva Lácteos, que cuida muito da área da Apex, a Viva Lácteos tem uma parceria excelente com a Apex, realiza muitas feiras lá fora, tudo, e haverá uma videoconferência diretamente com a Dido Agrícola lá na Rússia. Nós já soltamos esse convite a todos os associados da BIC, da Viva Lácteos. Então, a Rússia se apresenta como um possível importador, desculpa, até porque eles estão com o embargo da Europa, né, dos demais países. Vai ter que garimpar muito. Quando a gente fala exportação, como eu disse lá no comecinho, é uma coisa que tem que procurar ser perene, tem que garimpar muito. Eu tenho empresas nossas, colegas, que, olha, tem gente que trabalha diuturnamente viajando, fazendo feiras, indo para lá e para cá, só garimpando novos mercados. Não é fácil, tá? Mas eu vejo que vamos ter que tentar, talvez, uma Rússia. Eu fico muito cético com relação à China. Estão se abrindo outros mercados. O Ministério da Agricultura tem feito um trabalho enorme, abriu o Egito, abriu outros países aí, mas é um trabalho, tem que ir para o campo, tem que saber onde é que nós temos parceria para exportar tal país, tem que pôr a malinha embaixo do braço e ir para lá. Não vai ser através só de um trader por e-mail que nós vamos conseguir exportar. Tem que ir lá, conhecer o mercado, ver. O mundo é muito grande, mas não é fácil exportar lácteos. Fábio, até complementando essa sua questão que você colocou, né, de que tem que ter a malinha aí em frente, o Krug perguntou qual mercado o Brasil deveria focar em médio prazo. Médio prazo, vai ocorrer uma feira no Chile, o Chile está aqui pertinho, acho que dá para ver, tem que olhar com muita atenção para o Chile. O Chile está fazendo agora, não fará aquelas tradicionais missões para habilitação de planta, eles vão fazer via videoconferência, estão abrindo as portas aí para nós, deve sair muito breve aí, a Viva Lácteos vai divulgar isso para nós também, de como participar disso, dessa inspeção, dessa verificação do Chile. Eu acho que o Chile é uma boa, e eu não desprezaria assistir também esse webinar da Rússia, que eu acho que é um mercado que vale a pena ser olhado também. Eles são contumazes consumidores de queijo, eu acho que é também um mercado que deve ser. Eu olharia esses dois no primeiro momento. Eu deixaria a China mais para o pessoal do leite em pó ainda. Ah, sim, porque o maior problema da China é que eles não pedem, por exemplo, 50 quilos de leite, eles pedem 50 toneladas, né? Esse é o grande problema. Os volumes são muito pesados lá, felizmente. Felizmente. É que nós estamos a 20 mil quilômetros de Pequim, né? Enquanto a Nova Zelândia está 10 mil só, né? Sim. E ainda a produtividade, eu sempre gosto de usar a palavra ainda, a produtividade nossa está muito longe da Nova Zelândia, mas tem um caminho a ser trilhado, acho que nós podemos chegar lá sim. A Marisa, do ICBS da URGS, pergunta se não está faltando investimento em marketing para aumentar o consumo de queijo. Nós fizemos, a BIC, em 1990, uma campanha que na época era muito grande, foi uma campanha de $1 milhão, fizemos uma arrecadação em todos os associados, fizemos outdoor, tudo, e naquele ano nós não tivemos crise nenhuma de estocagem, vendemos tudo.
realmente falta, precisamos investir mais. A mídia no Brasil ainda é cara. Agora, com o advento das mídias sociais, nós percebemos que tem melhorado muito. O nosso site, o nosso Facebook, inclusive, tem sido muito acessado com as receitas, tudo. E o trabalho que tem sido feito hoje é um trabalho de formiguinha muito no ponto de venda. Muitas empresas, você já repara que tem propaganda na TV também, na TV aberta, aparece muita propaganda, muitas empresas já estão fazendo, mas a propaganda que mais está se fazendo é ponto de venda e mídia social. Propaganda ainda no Brasil é muito caro. Eu acho até que falta a propaganda no principal ponto, que é na escola, na formação. Eu acho que nós tínhamos... educação é tudo, né? Eu acho que a gente tinha que pegar muito o exemplo da Coreia do Sul, que fez um investimento de quase uma geração pesadamente em educação básica. Toda a educação básica na Coreia do Sul é gratuita e obrigatória. E veja a potência que eles se tornaram e olha o vizinho dela, a Coreia do Norte. Então, a educação é fundamental. E nós precisamos trabalhar mais, não como um merchandising de venda, simplesmente, mas de formação, mostrar para a escola, formar até os próprios professores. Neila, você é professora, sabe bem disso, de levar a esse novo consumidor, aos jovens que estão vindo aí, a importância do consumo de lácteos em geral, de queijo. Eu não sei, se eu levar um tombo eu não devo quebrar de jeito nenhum, porque eu devo consumir queijo como os franceses, 30 quilos no mínimo. Mas a gente vê que o nosso número não melhora, né? Então, acho que tem que trabalhar muito a base. Tem que trabalhar muito a base, as crianças, os novos consumidores. Porque essa geração que está aí, é muito difícil mudar a cabeça dessa pessoa que já está acima de 50 anos, né? Então, vamos trabalhar nossas crianças aí. Fábio, é bem isso. Eu também, o meu consumo de queijo, nem vou te falar quanto é, porque eu acho que eu como uns 5 por semana, né? Bom. Mas tem uma outra questão aqui também, da Érica dos Santos, a grande dificuldade do Brasil em relação à produção e exportação estaria relacionada, então, à tecnologia e à qualidade do leite para a produção do queijo. Quais outras formas poderiam aumentar o consumo do queijo? Vou dividir a pergunta em duas aí, né? A questão de tecnologia, nós avançamos muito, tá? Os mesmos fermentos que são usados lá fora são usados aqui. Nossos colegas da indústria de fermentos que estão aqui nos assistindo sabem muito bem disso. Melhoramos um pouco em termos de equipamento. Nós pecamos um pouco ainda no rendimento. Nosso teor de gordura e de proteína ainda do nosso leite ainda é um pouco baixo, comparativamente com outros países. Vocês da área de regulatórios e de área técnica das fábricas sabem muito melhor do que eu isso aí, mas no rendimento, né, quando a gente olha quantos litros de leite a gente precisa para fazer 1 quilo de queijo comparado com a Europa em geral, a gente ainda perde muito, né? Mas estamos avançando, eu acho que isso vai chegar até pela mudança da genética. A Embrapa tem feito um trabalho muito interessante nisso, indicando qual o gado ideal para a produção de queijo, qual o gado ideal para um leite fluido, por exemplo, que é mais volume do que extrato seco, né? Então, algumas coisas estão sendo mudadas. Aqui no Brasil, é um país muito grande, difícil regionalizar tudo isso, né? E para aumentar o consumo de queijo, tem que ser via marketing mesmo, via ponto de venda, mais propaganda e, voltando a dizer, nós temos que trabalhar mesmo a base. Temos que trabalhar nossas crianças nas escolas para formar o novo consumidor. Fábio, está chegando bastante perguntas, mas queria tocar assim, chegou uma pergunta que para mim é um pouco polêmica, mas eu acho que você vai responder com muita classe, né? Com a população mais sensível com base nos alimentos e com a nova tendência de vegetarianismo, entre outros, empresas que produzem os queijos tradicionais, que pensarem em fazer queijo para esse público, poderiam sofrer uma perda de qualidade por conta das possíveis comparações? Bom, vamos ver assim, né? Das sensibilidades, vamos dizer, antigamente, eu posso dizer antigamente, porque hoje já não é mais problema, o principal problema seria a alergia ou intolerância à lactose, né? Isso
já está superado, os queijos maturados são isentos de lactose, não tem problema nenhum, e os frescos também já são produzidos de forma com a lactase e não gera problema nessa parte, né? Agora, concorrer, sempre tem aquele modismo, né, felizmente não pode mais ser usado esse termo, leite de amêndoa, leite de soja, leite, né? O único que ficou autorizado até que não atrapalha em nada é o leite de coco, né, tão tradicional que é de tantos anos, mas tem gente tentando até desenvolver queijos baseado nesse tipo de leite, tá? É um nicho de mercado, eu acho que aquela indústria que procurar fazer alguma coisa, eu sinceramente não vejo como concorrente, sabe por quê? Esse pessoal não irá nunca consumir queijo, eles não gostam de queijo, não vêm. Então, se surgir um novo produto para eles, que não será chamado de queijo, que nem poderia, mas talvez até para atender esse público aí. Olha, eu não tenho esse tipo de preocupação, isso é um nicho de mercado muito pequeno, cresceu muito nos Estados Unidos, mas mesmo assim não passa de 5%, e eu acredito que do Brasil não passará de 2% o pessoal que poderá deixar de consumir o queijo tradicional para partir para esse tipo de produto. Uhum. Fábio, sabe que na minha terra, né, tem um ditado que é bem preciso, que fala que leite vem de bicho, mamífero, e o resto é suco. É verdade. Olha, mas o leite, se você pensar bem, nada mais é que a transformação do capim que a vaca come, né? Então, por esse lado, a gente pode convencer os veganos que ele vem do capim o leite também, né? Não tem problema nenhum. Sim, porque a matéria-prima para fazer o leite é vegana, né? Pastagem, Então, a pastagem, a gente pode dizer que leite é quase vegano. Quase, quase. A origem é totalmente vegana. Chegou uma outra questão aqui bem interessante. Se existe algum tratado comercial via Mercosul que limita a exportação e importação de queijos para o Brasil, sufocando o desenvolvimento desse produto no mercado? Nós temos dentro do Mercosul, o mercado é livre, não tem tarifa nenhuma, de lá para cá, de cá para lá, né, como diria a Dilma. Não tem. Agora, existe a tarifa externa comum do Mercosul para queijos, né? Essa tarifa vem caindo ano a ano, chegou a 28%, já está abaixo de 20% agora. Essa é para importar. Para exportar, cada país tem sua legislação e tem as suas tarifas, né? Então, o Brasil no Mercosul, não sou contra o Mercosul, muito pelo contrário, mas nós ficamos muito amarrados ao Mercosul e deixamos de fazer muitos acordos com outros países que poderiam ter sido realizados. Por exemplo, se você olhar o Chile tem acordo comercial com o mundo inteiro, tá? Para importar, para exportar. E nós ficamos muito travados dentro do Mercosul e deixamos de fazer muitos acordos. Eu espero que o acordo Mercosul-União Europeia vá em frente, eu ainda acho que nós teremos pelo menos mais uns 5 anos pela frente para que se equilibre tudo que tem que se equilibrar dentro do acordo, que é muito extenso. Existem muitas dúvidas, o Parlamento Europeu ainda não referendou 100%, nós também temos muitas dúvidas, mas ampliar um pouco os acordos comerciais, mas nós perdemos, sim, muito tempo e muita dificuldade em aumentar a nossa exportação, travados que estamos dentro do Mercosul. Não existe nenhum Argentina ou Uruguai, não vai chegar ao Brasil e dizer para não fazer tal acordo, isso não, mas ficamos muito olhando para dentro do Mercosul e deixamos de olhar para fora do mundo, para olhar para fora do Mercosul e olhar o mundo como um todo. Fábio, muito obrigado. Fábio, eu vou para a última pergunta, apesar de ter recebido várias questões, até aqui do leite A2, que seria até interessante, com mais tempo, a gente falar em produtos, né, com leite A2, mas vou fazer essa última pergunta e as outras perguntas nós vamos passar para você, para que você possa responder e depois deixar no Face. Tá? Com muito prazer, com muito prazer. Aqui ela pergunta, a Andréia Badaró pergunta, gostaria que o senhor comentasse sobre as novas tendências que o setor de lácteos deverão atentar para se adaptar à nova realidade imposta pela crise do Covid-19. Nossa, essa pergunta é para terminar mesmo, né?
Nós vamos ter que, primeiro, acompanhar como vai ficar o pós-pandemia mesmo, principalmente em termos de renda, né? Muita gente perdeu emprego. O nosso país, como o mundo inteiro, vai acordar mais pobre na hora que tudo isso acabar. Nós vamos ter um tempo aí para retomar a economia geral, ou seja, quem tem um pouco de dinheiro vai estar gastando menos com medo também do que sobrou. Então, eu acho assim, vai ter que procurar trabalhar muito em custo, nós vamos ter que enxugar ao máximo para que para o consumidor em geral olhe essa proteína como muito importante e que seu preço seja palatável para a renda que vai vir aí para frente. Nós temos um desafio muito grande em manter o consumidor comprando o nosso produto. Lamentavelmente, esse auxílio emergencial não vai durar para sempre. Então, redução de custo, muito atento a isso, lançamento de produtos porcionados em que ele possa atender a compra de volumes menores. Neila, realmente é um desafio muito grande para nós adequarmos ao novo mundo, realmente ao novo mundo que vai surgir, talvez na virada do ano. Esse final de ano deve ficar mais ou menos como está, pulando um pouco para cá, empurrando de lado, mas temos que já nos preparar para a nova realidade de 2021, com um mundo, infelizmente, mais pobre do que era até o final de 2019. Fábio, nós temos aí um caminho um pouco árduo, né, para andar, mas nós vamos conseguir. Comendo muito queijo, nós vamos aumentar a nossa imunidade e vamos nos alimentar bem, né? Fábio, eu queria deixar, queria deixar uma mensagem de otimismo. Eu não sei se nós estamos encerrando já ou não. Sim, vou passar para a Bruna depois. Dizer que isso vai passar, se Deus quiser, e nós vamos sair dessa e vamos, o ano que vem, eu não vou dizer esse ano, vai começar uma transição, mas o ano que vem, se Deus quiser, nós vamos rir muito disso aqui, do que aconteceu, e vamos ter muita história para contar, quiçá, para os nossos netos e bisnetos. Neila, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição de todos, tá? Obrigado, Fábio. Eu vou selecionar aqui as perguntas e vou passar para você. E, Fábio, você disse bem, porque tem um ditado que diz que quanto mais difícil o caminho que a gente percorre, mais gostoso é de contar depois, né, o que aconteceu no caminho. E eu espero que essa pandemia, né, nós tenhamos coisas boas para contar. Uma coisa boa para contar vai ser sua palestra, que sempre é muito maravilhosa. Muito obrigado. Fábio, eu quero agradecer sua disponibilidade. Eu sei que você não queria mais fazer palestra esse ano, né, e atendeu o nosso pedido. Então, muito obrigado mesmo. E eu vou passar para a Bruna para fazer o encerramento. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos, um abraço apertado. Obrigada, Fábio. Obrigada, Neila. A AGL agradece ao palestrante a participação de vocês e lembra que a palestra vai ficar disponível no YouTube da AGL e as perguntas respondidas pelo Fábio no Facebook. E nos encontramos, então, dia 25 de junho com a palestra sobre os queijos artesanais gaúchos. Um bom final de semana a todos. Até a próxima. Obrigado.